Fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e hoje nós vamos aprender bastante sobre mais um conteúdo legal em História. Só que antes da gente iniciar nossa aula, senta aí o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha, vamos lá? A aula de hoje é sobre a conquista e colonização espanhola da América. A conquista das terras astecas. Os espanhóis iniciaram a conquista das terras americanas pelas ilhas do Caribe, as quais deram os nomes de São Salvador, onde hoje é Cuba, e Hispaniola, onde fica o Haiti também. Então, aqui você tem como é que se diz? São Salvador, as ilhas, né, onde Cristóvão Colombo aportou em 1492, São Salvador e Hispaniola, né? E aqui está no detalhe. Ficam ao norte do nosso país. E também, olha, pessoal, é interessante a gente entender porque nós precisamos estudar esse conteúdo, né, da colonização da Espanha aqui na América. Se você prestar atenção, boa parte da América, certo? É de países que falam o idioma espanhol, né? Por quê? Porque foram colonizados pela Espanha. Então, aqui ao redor do Brasil, somente a Guiana Francesa que que não foi colonizada pelos espanhóis, né? E o Brasil que não fala também, que não foi colonizado pela Espanha. Observando os enfeites usados pelos indígenas que ali viviam, os espanhóis concluíram que havia ouro no local e os obrigaram a extraí-lo. Esgotado o ouro das ilhas, eles partiram para a conquista do continente. Então, quando os conquistadores espanhóis, né, os desbravadores, navegadores, chegaram nessas terras, primeiro eles estavam querendo chegar às Índias. Como não tinham chegado às Índias, né, mas tinham se enganado, chamaram os habitantes de índios, né? Então, quando eles viram que os índios eles tinham adornos metálicos dourados, eram feitos de ouro, então eles se interessaram demais pelas terras. Em 1519, o oficial espanhol Hernán Cortés desembarcou nas terras onde hoje está o México, com 508 soldados, além de cavalos e canhões. Hernán Cortés, esse moço aí. Cavalos, canhões e soldados. E isso impressionou bastante os habitantes das Américas, né? Os indígenas. Por quê? Porque eles sequer tinham visto um cavalo na vida. Não era o tipo de animal da convivência deles. Os indígenas provavelmente estranharam aqueles homens brancos, com roupas e armas de ferro e montados em seres estranhos. Os astecas desconheciam o cavalo. Os espanhóis, por sua vez, também deviam ter estranhado os modos de viver, de se vestir e a língua dos astecas, parecido com o que aconteceu entre os portugueses e os indígenas aqui no Brasil, né? Do encontro inicial. Passado o primeiro momento, os espanhóis descobriram que vários povos do Império Azteca estavam voltados com a dominação azteca. Estavam revoltados com essa dominação. Entre esses povos estavam os habitantes da cidade de Tlaxcala. Os espanhóis aliaram-se então a esses povos e marcharam sobre Tenochtitlan, a capital azteca. Ajudados pelos tlaxcaltecas e por milhares de outros aliados indígenas, Cortés e seus soldados conquistaram Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, em 1521, matando milhares de astecas, entre os quais o seu imperador Montezuma. E a vitória dos espanhóis sobre os astecas foi muito, além de sangrenta, foi muito dramática, porque em dado momento começou um surto de varíola, certo? Uma doença infecto-contagiosa que se abateu sobre os habitantes de Tenochtitlan. E o que os espanhóis fizeram? Eles cercaram a cidade, fecharam-na e não deixaram ninguém sair. E lá as pessoas começaram a passar mal e a morrer, certo?
E os corpos também não eram sepultados, pois eles não podiam sair da cidade. Foi uma coisa terrível, né? Foi uma coisa terrível. Mas é bom lembrar que os espanhóis não tiveram aliados à toa, né? Os outros povos dominados pelos astecas estavam deveras insatisfeitos com o domínio asteca, porque os astecas eram bastante rigorosos, né? Também sobre os seus dominados. Então aqui você tem uma cena que representa a batalha pela tomada de Tenochtitlan. Após a conquista dessa cidade, Cortés instalou-se no Palácio de Montezuma e seus auxiliares ocuparam outros palácios mexicas. A conquista das terras incas. A busca por riquezas e poder animou outro aventureiro espanhol, chamado Francisco Pizarro, a organizar uma expedição com o objetivo de conquista. Seu alvo era o Império Inca, situado na Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Então aí, Francisco Pizarro. E onde ficava o Império Inca? Próximo aqui ao Brasil, né? Boa parte do Chile e de outra, Peru, Equador, pega ali também boa parte desses países, né? Era a região dominada pelo Império Inca, tendo como principais cidades Cusco, né, Lima e outras. Acompanhado de apenas 180 homens, parte dos quais a cavalo, Pizarro partiu do Panamá e chegou à cidade inca de Tubens. Depois, em 1532, conquistou a cidade de Cajamarca. Então, instalou-se nessa cidade e convidou o Inca Atahualpa para o encontro reservado. Nessa ilustração atual, baseada em relatos de cronistas espanhóis, Atahualpa vai até o encontro de Pizarro numa liteira carregada por seus guerreiros. Então esse seria aqui o guerreiro, o líder Atahualpa, o líder Inca. Assim que Atahualpa chegou, Pizarro mandou prendê-lo e ordenou a seus soldados que atirassem nos incas de surpresa. Aqui você tem um quadro que mostra, né, os espanhóis se voltando, né, mostrando a traição, a confiança de Atahualpa. Em seguida, os espanhóis partiram para a conquista de Cusco, a mais importante cidade do Império Inca. Para isso, contaram com a ajuda de vários povos indígenas, também insatisfeitos com o domínio Inca, né? Portanto, eram inimigos deles, a exemplo dos Huancas. E além disso, se aproveitaram também da divisão entre os próprios Incas, motivada pelas disputas pelo trono, entre os irmãos Atahualpa e Huasca. Então, Atahualpa e Huasca eram dois irmãos que estavam disputando o trono. Um estava com a parte norte e outro com a parte sul, e aí ficaram disputando entre eles, né? Atahualpa e Huasca. Depois de tomar Cusco, em 1533, Pizarro fundou a Ciudad de los Reyes, ou seja, a Cidade dos Reis, atual Lima, né? Capital do Peru, se não estou enganado. E fez dela a capital do domínio espanhol na América Andina. A resistência inca. Claro que os incas resistiram, né? Os incas não se deram por vencidos e, liderados pelo imperador Manco Inca, abriram uma luta de vida ou morte contra os espanhóis no sul do Peru. Veja o que um historiador diz sobre o assunto. Manco revoltou-se e seguido por milhares de súditos, refugiou-se próximo da cidade sagrada de Machu Picchu, local inacessível e desconhecido dos espanhóis. Manco fundou na região um novo império com todos os valores e tradições do antigo. Restabeleceu a antiga religião, o culto ao sol e ao Inca, numa atitude consciente de rechaço ao cristianismo. No Peru, alguns estados independentes só foram dominados depois de 1570, após a morte de líderes como Tupac Amaru. A resistência indígena também se manifestou no cotidiano através de formas de continuidade cultural. As mais conhecidas delas,
aflorou no âmbito religioso, onde vários nativos fingiam adorar o Deus cristão, mas permaneciam cultuando suas próprias divindades. A semelhança, né, abrindo um parênteses aqui, a semelhança do que aconteceu aqui no Brasil com os escravos vindo lá da África, que lá na Bahia, sobretudo, eles faziam o quê? Pegavam as estátuas católicas, de santos católicos, e prestavam culto aos seus orixás, adoravam seus orixás, os deuses deles, né, os espíritos de sua religião, mas com nomes de santos católicos. Por exemplo, Oxalá, Jesus, né, Iemanjá seria Senhora da Conceição, entre outros santos. São Jorge seria Ogum, enfim. Cosme e Damião, né, seriam também outros orixás que agora me escapam os nomes deles. Estas diversas formas de resistência, armadas ou culturais, individuais ou coletivas, reafirmam a ideia de que os indígenas não apenas sofreram a conquista, mas também foram agentes desse processo. Tá? Um novo olhar sobre as razões da conquista espanhola. Como é que os espanhóis, com tão pouco número, conquistaram vastas terras como fizeram? Vamos ver os motivos? Cortés chegou ao México com apenas 508 homens e Pizarro entrou no Peru com 180. Como foi então que centenas de espanhóis conseguiram vencer milhões de nativos? Essa é uma pergunta que sempre provocou a curiosidade dos historiadores. Segundo o historiador Matthew Hestall, a conquista espanhola da América deveu-se a 4 fatores principais. Primeiro, e mais importante, foram as doenças trazidas pelos europeus e contra as quais os corpos indígenas não tinham resistência. Essas doenças, como sarampo, varíola e gripe, mataram mais do que as armas de fogo. O sucessor de Montezuma foi uma dessas vítimas. Reinou por apenas 80 dias e morreu de varíola. Aqui nessas imagens você vê alguns indígenas padecendo de varíola, né? Doenças contagiosas. O segundo motivo é que os espanhóis souberam aproveitar a desunião e a rivalidade entre os ameríndios. Lembrando que incas e astecas não eram nada amistosos com aqueles que eles conquistavam. Por isso que eles tinham tantos inimigos. Tanto os astecas quanto os incas tinham muitos inimigos que formaram verdadeiros exércitos indígenas para ajudar os espanhóis a tomar as terras astecas e incas. Para conquistar Tenochtitlan, por exemplo, Cortés contou com a ajuda do povo tlaxcalteca. O terceiro fator foram as armas dos conquistadores, com destaque para a armadura de ferro e a espada de aço, que era a resistência, o cavalo, que dava mobilidade, e as armas de fogo, com um poder destrutivo superior ao dos indígenas, e que, no caso do canhão, impressionavam também pelo barulho que faziam. Imagina aí, toda vez que um canhão fosse disparado, né, além do estrago que ele pudesse fazer, tinha a questão de você meter medo no inimigo pelo barulho, que era de uma arma que eles desconheciam. Aqui você tem uma imagem que compara, né, nativos e conquistadores espanhóis. Olha só as armas de um grupo e de outro. O quarto fator foi o de os espanhóis saberem muito mais sobre os astecas e os incas do que estes sobre eles. Os espanhóis procuraram se informar a respeito das discórdias e disputas entre os indígenas e estimularam a guerra entre eles, aliando-se a um dos grupos. Vencida a guerra, apossavam-se de tudo e submetiam inclusive seus aliados. Então, os espanhóis, eles dividiram para conquistar. Eles chegaram, foram atrás de informações e viram que eles tinham, quem estava no poder tinha muitos inimigos. Então, vamos nos aliar com os inimigos. Só que quando eles tomaram poder, eles também submeteram ao domínio espanhol os seus aliados. Some-se a isso o fato de os espanhóis usaram intérpretes e guias nativos ou náufragos para conhecer os pontos fracos de seus adversários. Então, os espanhóis, eles fizeram amizades com nativos, aprenderam a língua e eles aprenderam o espanhol de certa forma e
usaram-nos como intérpretes, ou em alguns casos até náufragos, né? Espanhóis que tinham naufragado por aquelas terras e estavam vivendo desde então, desde o seu naufrágio, e passaram a ser intérpretes também, tanto do povo indígena quanto dos espanhóis. Calcula-se que na data da chegada de Colombo, no ano de 1492, viviam na América cerca de 57 milhões de ameríndios. Em 1560, restavam cerca de 10 milhões. Essa diminuição brusca da população ameríndia é considerada pelo pesquisador Tzvetan Todorov como uma das maiores tragédias da história humana. Entretanto, segundo o historiador Matthew Hestal, a conquista espanhola da América não foi rápida nem total. A tomada de Tenochtitlan em 1525 e de Cusco em 1533 significou a conquista das capitais dos impérios Azteca e Inca, e não o território desses impérios como um todo. A expansão dos conquistadores espanhóis em território americano foi gradual, certo? E encontrou sérias resistências por parte dos indígenas. Os maias, por exemplo, organizaram várias revoltas contra os espanhóis nas décadas que se seguiram à conquista. Então, para você ter uma ideia do que os espanhóis se apossaram. O que está em vermelho era a região dominada pelos astecas. O que está em verde foi a região dominada pelos maias. E aqui em laranja ou amarelo mais escuro, os incas. Economia colonial. Bom, quando os colonizadores, os conquistadores espanhóis, eles se apossaram da terra, como é que eles passaram a se organizar na economia? Durante o processo de conquista, os espanhóis iniciaram também a colonização da América, isto é, a ocupação, exploração econômica e a administração do território americano. O primeiro aspecto econômico, a primeira atividade a ser explorada aqui nas terras americanas foi a mineração. Com a descoberta das ricas minas de prata de Potosí, na atual Bolívia, em 1545, e em Zacatecas, no México atual, no ano seguinte, a mineração se transformou na atividade mais importante na América Espanhola. Aqui, nessa imagem, você vai ter uma representação do interior das minas de Potosí, ou Potosí, né? E aqui de Zacatecas, lá no México. Considerando as minas como propriedade sua, o rei da Espanha mandou distribuir lotes auríferos, ou seja, aqueles que continham ouro, àqueles que tivessem dinheiro para iniciar a sua exploração. Já o penoso trabalho de arrancar a prata do fundo das minas devia ser feito pelos índios, pelos indígenas. As duas principais formas de trabalho forçado na América Espanhola foram a mita e a encomienda. Vamos entender cada um? A mita vem de um termo que já era dos indígenas, certo? Era a obrigação que os membros das aldeias tinham de trabalhar para os espanhóis durante 4 meses por ano. Então, ao fim desses 4 meses, havia um rodízio. Aquele grupo que tinha de trabalhar, se voltasse vivo, porque alguns morriam, eles eram substituídos. Esses trabalhadores, os mitaios, vem de mita, recebiam por seu trabalho cerca de 1/3 do salário de um trabalhador livre da época. Então, a cada R$100 hoje, eles só recebiam 30. Né? Aqui está o interior do trabalho numa mina. Né? Aliás, aqui está o trabalho no interior de uma mina. Bem perigoso. Né? Além do frio também que eles enfrentavam, porque a região é muito alta. A encomienda era o direito dado ao colono espanhol, chamado de encomendero, de explorar o trabalho indígena nas minas, plantações e fazendas por certo período. Em troca do direito sobre o trabalho indígena,
O colono devia pagar tributos à metrópole espanhola e dar aos indígenas assistência material e religiosa, ou seja, alimentá-los e ensinar-lhes a religião católica, catequizá-los. Mas os colonos quase nunca cumpriam sua parte. Milhares de indígenas morriam por maus tratos e de fome e sem nada saber sobre o cristianismo. Então, a encomienda, certo? Era a possibilidade que o colono espanhol tinha de explorar o trabalho indígena, certo? Ele se apossava do índio como se fosse dele, só que ele tinha de prestar assistência material e religiosa. Só que muitos abusavam desses índios, tanto por trabalhos forçados como maus tratos. Inclusive, as ordens, acho que a Companhia de Jesus denunciou isso à época, né? Os padres enviados, eles eram contra essa exploração muito desumana que era feita dos indígenas. Aqui você tem a encomienda, ok? A agropecuária era outra atividade econômica da colônia espanhola aqui na América. Na América colonial espanhola, praticavam-se a agricultura e a pecuária em grandes propriedades, as fazendas. Entre as plantas mais cultivadas estavam o cacau, né, que se fabrica o chocolate, batata, milho, tabaco, que eram nativas da América, e a cana-de-açúcar, né, que, se eu não estou enganado, veio da África ou da Ásia, introduzida na América pelos europeus. Além disso, criavam-se gados de corte e de transporte, como mulas e cavalos. No final do século XVIII, ou seja, dos anos 1700, com o declínio da mineração, a agricultura e a pecuária se desenvolveram ainda mais. Aumentou o número de fazendas que produziam gêneros como cacau na Venezuela, açúcar e tabaco em São Domingo e Cuba. Aqui você tem uma fazenda de cana-de-açúcar, né? Os trabalhadores dessas fazendas eram geralmente escravos africanos escravizados, trazidos para a América em grande número desde o século anterior, desde os anos 1600. A grande fazenda escravista produtora de um gênero tropical, cacau, por exemplo, destinado ao mercado externo, é chamada de plantation. Toda a produção de prata, ouro, açúcar, tabaco, charque, que era carne salgada, couro e sebo, era vendida à Espanha e às cidades coloniais, que era o mercado interno. Além disso, a produção e a venda de produtos nas ilhas e cidades coloniais foram um importante setor da economia na América colonial espanhola. Então, você tem aí uma economia movimentada internamente, né? As colônias, elas produziam determinadas culturas, né? E os produtos eram vendidos entre elas, entre as colônias, e também negociados, comercializados com a metrópole, a Espanha. E a América Espanhola, né, tinha como sua economia a produção do seguinte: ouro, né, aqui no Panamá, lá no México, ok? Você tinha a prata sendo produzida no México e aqui na América do Sul, prata. Você tinha, o tabaco, que é para o fumo, né, produzido aqui na Venezuela hoje e em Cuba. O anil, que é um tipo de pedra de um mineral que serve para tingir roupa, certo? Azulado. Então você tinha aqui a produção dele, onde hoje acho que é no sul do Peru, ok? E também na América Central. A cana-de-açúcar aqui no Caribe e também em parte oeste do México. O algodão produzido, deixa eu ver onde o algodão era produzido, aqui no vice-reino do Peru, onde hoje é mais ou menos a Bolívia ou o Equador.
o cacau, que era produzido aqui ao norte, né, da América do Sul, as alpacas, que é um parente dos dromedários, certo? E dos camelos, que vem aqui no sul, ó, no Chile, na região andina. Alpacas e lhamas são animais parecidos. O gado, né, boi e tal, para corte, também aqui na América do Sul. E as dominadas pela Espanha no início do século XVII. Tudo que está em rosa foi ocupado pela Espanha. O controle da colônia pela metrópole. Para cuidar dos seus negócios com a América Espanhola e exercer um controle rígido sobre a região, a Espanha criou 2 importantes órgãos. A Casa de Contratação, que era um órgão encarregado de controlar o comércio e a navegação entre a Espanha e suas colônias americanas, funcionava desde 1503 na cidade portuária de Sevilha, na Espanha. Os navios que faziam o comércio entre a Espanha e a América só podiam sair ou entrar por um único porto, que era o de Sevilha. E na América, os únicos portos autorizados a comerciar com a Espanha eram Havana, em Cuba, Veracruz, no México, Cartagena, na Colômbia e Porto Belo, no Panamá. Por meio dessa política mercantilista que visava aumentar o poder e a riqueza da monarquia espanhola, a Espanha obtinha lucros extraordinários. E o Conselho das Índias, órgão criado pela monarquia espanhola em 1524 para administrar suas colônias na América. O órgão era formado por um conselho nomeado e dirigido pelo rei da Espanha. Seu poder era imenso. Podia fazer leis, ministrar a justiça e nomear e destituir funcionários para as colônias. Ele poderia colocar funcionários ou tirar funcionários daqui das colônias. A administração espanhola. Inicialmente, o governo da Espanha transferiu a particulares, homens como Cortés e Pizarro, o direito de explorar e administrar as terras americanas. Esses homens, os adiantados em espanhol, recebiam dos reis da Espanha o poder político e militar na América, ou seja, poderiam agir como administradores da terra e também como pessoas que tivessem poder de usar força. Mas eram obrigados a enviar para a metrópole 1/5, ou seja, 20% de toda a riqueza extraída e produzida nas áreas conquistadas por eles. Mais tarde, ao perceber que as riquezas americanas aumentavam, mas eram desviadas, a monarquia espanhola anulou o poder dos adelantados e foi aumentando seu controle sobre as colônias da América. Para isso, instituiu 2 vice-reinados, o vice-reinado da Nova Espanha, em 1535, do atual México, e o vice-reinado do Peru, em 1542. Posteriormente, já no século XVIII, foram criados os vice-reinados de Nova Granada e do Rio da Prata. Para defender as colônias de ataques de piratas, fato comum na época, o governo espanhol criou também 4 capitanias gerais: Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile, todas situadas em áreas estratégicas. Então, os vice-reinados seriam aqueles que polos administradores das colônias. Já as capitanias gerais seriam aquelas regiões que forneceriam, certo, a matéria-prima e tudo que se necessitasse aos vice-reinados e à metrópole. Aqui você tem um mapa que vai mostrar onde ficava cada um. Eram 4 vice-reinados: Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Rio do Prata. E nós temos como capitanias gerais: Capitania Geral de Cuba, Venezuela, do Chile e da Guatemala. No território colonial foram criadas as câmaras municipais, chamadas na América de cabildos, eram encarregadas de e fazer cumprir as leis do governo espanhol. Então funcionava como câmaras municipais de hoje, certo? De vereadores. Eram também responsáveis pela segurança. Os vereadores dessas câmaras eram quase sempre filhos de espanhóis nascidos na América.
que mais tarde ficaram conhecidos como crioulos. Então, o crioulo, na colônia espanhola, certo? Aqui na América, ele era o filho de um espanhol, só que, no caso, ele era nascido aqui na América. Então, ele era chamado de crioulo. A administração colonial funcionava da seguinte maneira: você tinha a Casa de Contratação, lá da Espanha, certo? E o Conselho das Índias. Era sediada em Sevilha, a Casa de Contratação. Servia para organizar o comércio e fiscalizar o pagamento do quinto, que era o imposto de 20% de tudo que era produzido aqui. O Conselho das Índias funcionava como Supremo Tribunal de Justiça, nomeava funcionários e regulamentava a administração das colônias. Tá? Então, nós tínhamos as audiências, que administravam os vice-reinos e seus membros, que eram chamados de chapetones, nas audiências, certo? Eram os primeiros ministros daqui, certo? Aquelas pessoas que cuidavam do vice-reinado para a Espanha. E nos vice-reinados, né, aqui na colônia, você tinha as câmaras, os cabildos e os ajuntamentos, que é ajuntamentos. Administravam as capitanias gerais e seus membros eram os crioulos. Então, os chapetones eram quem? Eram colonos nascidos na Espanha que gozavam de amplos poderes políticos. Já os crioulos eram colonos descendentes de espanhóis nascidos aqui na América. Pois bem. Sociedade e poder na América Espanhola. As sociedades hispano-americanas eram formadas basicamente por 5 grupos: chapetones, crioulos, mestiços, indígenas e negros escravizados. Chapetones eram os colonos nascidos na Espanha, também chamados de peninsulares. Ocupavam os principais cargos políticos, militares e religiosos e tinham enormes privilégios. Os crioulos eram filhos de espanhóis nascidos na América, eram ricos fazendeiros, donos de minas e grandes comerciantes. Não podiam ocupar altos cargos, exceto de vereador nas câmaras municipais, os cabildos. Os mestiços eram filhos de espanhóis ou de crioulos com índias ou africanas. Ocupavam funções de pouco prestígio como pedreiros, carpinteiros, ferreiros e capatazes de fazenda. Os indígenas constituíam a maioria da população e eram duramente explorados nas fazendas, nas tecelagens e nas minas. Os africanos escravizados trabalhavam principalmente nas grandes plantações de cacau da Colômbia, Equador, Venezuela e Cuba. No início da colonização, o número de escravizados na América Espanhola era pequeno. Aqui você vai ter um esquema que vai resumir bem a sociedade colonial espanhola. Os chapetones, no topo da sociedade, eram os espanhóis com altos cargos e privilégios. Os crioulos vinham logo abaixo. Eram os filhos dos espanhóis, né? Só que nascidos aqui na América. Era a elite colonial, grandes proprietários e comerciantes integrantes dos cabildos, que eram as câmaras com poder local. Os mestiços eram artesãos, pequenos comerciantes assalariados, né? Filhos de chapetones ou crioulos com índias, né, indígenas ou africanos. E os índios e negros, discriminados e explorados, formavam a principal mão de obra, principalmente nos latifúndios e minas. As sociedades coloniais hispano-americanas eram formadas por uma minoria de brancos com a riqueza e poder e uma maioria de índios, mestiços e africanos que realizavam todo o trabalho. Além disso, os índios, negros e mestiços eram discriminados pelas elites coloniais. Os mestiços, por exemplo, eram proibidos de circular com armas, joias de ouro ou roupas de seda. Então era uma sociedade bastante discriminatória em relação às classes sociais mais basilares, né? Que estavam mais na base social, ou seja, menos privilegiadas. Pois bem, para finalizar, vamos aqui a um infográfico, né? Então, você vai ter aqui, em 1492, a chegada de Cristóvão Colombo à América. Em 1521, a conquista de Tenochtitlan, onde hoje está o México, né? Cidade azteca. Em 1533, a conquista da cidade inca de Cusco.
Em 1535 é constituído o vice-reino da Nova Espanha, né? Que seria, ou como é que se diz, uma área administrativa da Espanha aqui da colônia. O vice-reino do Peru é constituído em 1542. O vice-reino da Nova Granada no século XVIII, nos anos 1700. O vice-reino do Prata no século XVIII também. A Capitania Geral de Cuba, século XVIII. Capitania Geral da Guatemala, século XVIII. Também nesse mesmo século a Capitania Geral da Venezuela. E a Capitania Geral do Chile. A economia colonial, né, aqui na América Espanhola era baseada na mineração, depois teve um declínio e a agricultura e a pecuária, a agropecuária assumiu aí a liderança. A sociedade era estratificada, ou seja, era subdivididas em classes sociais. Você tinha os chapetones, né, que eram os espanhóis, ok? Que tinham privilégios e tinham direito aos altos cargos administrativos na colônia. Os crioulos, que eram filhos dos chapetones, ou descendentes deles, só que eram nascidos aqui na América, que só tinham direito, o máximo que podiam alcançar era ser vereador nos cabildos, né, as câmaras municipais. Os mestiços, que eram filhos de chapetones com índios ou africanos, certo? Os indígenas, que eram os nativos aqui, e os negros escravizados que tinham vindo da África e eram também com os indígenas, além de sofrer preconceito, explorados com sua mão de obra. É isso, galerinha. Nossa aula foi essa. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, dê um joinha aí no vídeo. Compartilha, tá certo? Pode comentar. Não esquece de se inscrever no canal. E espero que vocês tenham aprendido bastante. Se ficou alguma dúvida, já sabe, volta, pausa, vê com atenção, vê com calma. Estudar sempre é preciso. Um forte abraço, fica com Deus e tchau, tchau.